Curso Livre de Humanidades. Módulo 1. Filosofia. O empirismo e o ceticismo. O ceticismo empírico dos gregos, uma lição sempre atual. Com Oswaldo Porchat Pereira. Para mim é uma coisa agradável ver que pessoas que não trabalham na área de filosofia vêm aqui para ouvir professores de filosofia e filósofos falarem. Isso é importante e isso é bom. O meu tema é ceticismo e empirismo. Talvez valha a pena começar dizendo alguma coisa sobre o sentido desses termos. E como todos os ismos em filosofia, realismo, idealismo, naturalismo, empirismo, ceticismo, todos esses termos se usam em muitos sentidos e é muito difícil defini-los. Tomemos o termo empirismo em particular. Os dicionários de filosofia registram o caráter vago, até confuso, em que o termo é usado. Os filósofos que se disseram empiristas têm algo em comum nas suas filosofias, mas apenas algo em comum. E os não empiristas que falam do empirismo usam o termo também em sentidos diversos, nem sempre redutíveis a um denominador comum. Como fio condutor, eu vou usar a expressão para designar qualquer doutrina filosófica ou teoria do conhecimento, segundo a qual todo conhecimento humano, direta ou indiretamente, vem da experiência. Na literatura filosófica é costume opor empirismo a racionalismo. Num sentido também um pouco vago, eu vou usar a expressão racionalismo a propósito de toda a teoria filosófica que privilegia a razão, dentre as outras faculdades humanas, e que vê na razão o fundamento de todo conhecimento possível. De um lado, o conhecimento sendo remetido pelos empiristas, sempre a experiência. De outro lado, para os racionalistas, apontando-se para uma razão que, independentemente da experiência, seria o fundamento de todo o conhecimento possível. Na época clássica da filosofia, nos primeiros séculos da época moderna, houve uma oposição entre racionalismo e empirismo, que é longamente comentada e discutida nos livros de história da filosofia. Quanto à palavra ceticismo, também se usa em muitos sentidos. Hoje, quando eu falar de ceticismo, estarei referindo-me ao ceticismo grego, que é muito diferente do que na época moderna se chamou de ceticismo. Há certamente alguma coisa em comum, mas a inspiração é completamente diferente. Os resultados são completamente diferentes. Além do fato de que na linguagem contemporânea a palavra ceticismo se usa com muita frequência para designar vagamente uma espécie de atitude negativista em filosofia. Chama-se de cético aquele que diz que nada é possível conhecer, que tem dúvida a respeito de qualquer coisa, mesmo dos fatos banais da experiência cotidiana. A palavra é usada para designar uma espécie de adversário fictício,
uma vez que aquilo que se chama frequentemente de ceticismo, na linguagem contemporânea, não corresponde a nada na história da filosofia. Filósofos gregos se chamaram a si mesmos de skeptikoi, céticos, mas a palavra queria, naquele tempo, dizer aqueles que examinam. Os skeptikoi se propunham como sendo os filósofos que estudam, que veem, que examinam. Mas por que alguns filósofos resolveram chamar-se assim? Eles também se chamavam de pirrônicos. Só para explicar o termo, Pirro, contemporâneo de Alexandre, que acompanhou Alexandre em sua viagem à Índia, é uma espécie de figura lendária cujo nome foi invocado algo como um patrono da doutrina dos céticos. Eles se chamavam a si mesmos de pirrônicos. No que consistia fundamentalmente, para resumir ao mínimo, a doutrina dos céticos pirrônicos. Eles criticavam a pretensão dos sistemas filosóficos e das ciências do tempo de serem capazes de apreender a natureza mesma das coisas. Num Platão, num Aristóteles, no sistema estoico, a filosofia se dizia capaz de descobrir a verdade. Escrevamos-la com letra maiúscula. A realidade. As coisas como elas são em si mesmas. O saber, tanto da filosofia como da ciência, era um saber que se dizia capaz de atingir essa natureza profunda do real. Os céticos foram aqueles filósofos que criticaram essa pretensão da filosofia dogmática. Eles entenderam que não temos como dizer a nenhum momento que conhecemos as coisas como elas em si mesmas são. Eles, por exemplo, chamaram a atenção sobre a proliferação infinita, por assim dizer, das várias doutrinas filosóficas, todas elas conflitando umas com as outras, mas dizendo-se todas capazes de apreender a verdade e, obviamente, desqualificando como falsas as doutrinas adversárias. Eles insistiram nesse conflito das filosofias indecidível, porque qualquer critério para decidir desse conflito era sempre proposto no interior de uma filosofia particular e não havia critério aceito pela comunidade filosófica para decidir do conflito entre as filosofias. Eles também chamaram a atenção sobre o caráter relativo de tudo quanto pensamos ou dizemos ou experienciamos. Diziam esses céticos gregos. Nós podemos dizer como as coisas aparecem a mim, a você, a cada um de nós. Podemos dizer o fenômeno, a palavra fenômeno queria dizer aquilo que aparece. Podemos dizer como as coisas me aparecem, nesta circunstância, nesta condição. Eventualmente, como aparece em comum a pessoas em tais e tais condições, pessoas em tais ou quais países, com tais ou quais pontos de vista comuns, pontos de vista, entretanto, que variam de uma comunidade para outra, não só de uma comunidade étnica para outra, mas dentro de uma mesma sociedade, conforme os diferentes grupos em que essa sociedade se divide. Podemos sempre dizer o que cada um em particular pensa. Podemos sempre dizer a opinião de cada um e descrevê-la. Podemos sempre dizer como as próprias coisas físicas me aparecem em tais circunstâncias. Se estou em tal ou qual disposição de saúde, se é tal ou qual a luminosidade ambiente, se estou em tal ou qual disposição física ou mental. Mas, em meio a essa disparidade indefinida, não é possível, não se vê como escolher entre essas diferentes aparências para dizer esta
nos dá a realidade mesma das coisas. Podemos descrever a presença plural dessas aparências, mas não podemos decidir entre elas no que concerne ao tema da verdade mesmo ou da realidade mesma. Quando os filósofos pretendem que são capazes de conhecer algo, os céticos os chamavam de dogmáticos. A palavra dogmático não se usa, então, no sentido atualmente corriqueiro da palavra, em que o dogmático é aquele que afirma peremptoriamente alguma coisa, sem justificá-la, sem dar argumentos, de uma maneira algo turrona. Na linguagem cética, dogmático é o filósofo que, mesmo fornecendo argumentos racionais em defesa das suas teses, ele entende que a sua doutrina capturou a verdade. Ele usa argumentos, mas os seus argumentos, os outros filósofos que propõem teorias diferentes não aceitam, propondo, por sua vez, outros argumentos que aquele primeiro não aceita. As teses dessas filosofias especulativas, que se pretendem capazes de alcançar a verdade e a realidade, os céticos as chamavam de dogmas, dogmata, e os filósofos de dogmáticos. É preciso dizer que a cautela antidogmática dos céticos os levava também a dizer, isso é um ponto muito importante, que se é certo que as filosofias especulativas, dogmáticas, fracassam ao tentar convencer-nos em geral de que tem a verdade, se nós somos suficientemente críticos para discuti-las. Entretanto, também não é possível mostrar demonstrativamente a falsidade delas. O cético jamais se pretendeu capaz de demonstrar que a filosofia especulativa não pode levar à verdade. Ele jamais se pretendeu capaz de provar a falsidade desta ou daquela doutrina. Por quê? Porque, para ele, afirmar peremptoriamente que uma doutrina é falsa, afirmar peremptoriamente que a metafísica, vamos dizer assim, não tem sentido, afirmar de maneira decidida que as filosofias não encontram a verdade, também é uma tese dogmática. E, portanto, os céticos propunham o que eles chamavam de epoqué, suspensão de juízo. O cético não é aquele que afirma a impossibilidade da metafísica. Não é aquele que afirma ou que pretende mostrar que a filosofia especulativa não pode chegar à verdade. É aquele apenas que humildemente confessa que não se conseguiu persuadir, nem vê como ser persuadido pelas doutrinas das filosofias dogmáticas, especulativas, mas também reconhece que não tem como mostrar a falsidade ou a impossibilidade de elas alcançarem os seus objetivos. Ele não aceita um dogmatismo positivo, mas também não afirma um dogmatismo negativo. Ele simplesmente suspende o juízo. Ora, se entendemos por empirismo uma doutrina que afirma enfaticamente que todo conhecimento necessariamente vem da experiência, que a razão por si mesma não é capaz de encontrar verdades, se entendemos por empirismo, como frequentemente se entende, muitas vezes, uma doutrina que recusa a filosofia especulativa e que afirma a necessidade absoluta e demonstrável de todo conhecimento basear-se apenas na experiência, essa doutrina parecerá uma doutrina também dogmática, tanto quanto a doutrina racionalista ou as doutrinas racionalistas que ela combate. E, portanto, em vista do que eu acabo de simplificadamente dizer sobre os céticos, pareceria que eles também não podem defender uma doutrina empirista. Eles não podem ser racionalistas, mas também não podem ser empiristas. Eles têm que suspender o juízo sobre uma e outra posição.
Entretanto, as coisas não são tão simples assim, no que se refere ao ceticismo grego. A oposição entre empirismo e racionalismo apareceu não no mundo moderno, mas no mundo antigo. Ela é uma oposição que caracteriza a história da medicina grega. Duas grandes escolas médicas se opuseram desde o século III a.C. até o século III ou IV depois de Cristo, quando a barbárie chega. E essas duas escolas se chamavam, respectivamente, de escola racionalista e escola empirista. Os médicos de uma escola se diziam logikoi, partidários do logos, da razão. Os outros se diziam empirikoi, empíricos. Os médicos racionalistas diziam que a reflexão racional é capaz de descobrir, pelo uso da reflexão, causas e naturezas ocultas responsáveis pelo surgimento das enfermidades, e conhecimento pela razão dessas causas e naturezas nos proporciona sugestões importantes para o tratamento médico. Elas se confirmam ou não na experiência médica. Os empiristas médicos criticavam as teses racionalistas, dos médicos racionalistas, dizendo ao contrário, que a medicina tinha que basear-se exclusivamente na experiência, que era a partir da experiência que, acompanhando-se os fenômenos nosológicos, se podia, eventualmente, encontrar um caminho para a cura da doença. Recusando todo e qualquer papel da razão, os mais radicais, e criticando a proliferação de doutrinas médicas racionalistas. No século I a.C. surgiu uma terceira escola, a escola dos metódicos, que criticava os racionalistas médicos por tentarem, pelo uso simples da reflexão, descobrir verdades e causas ocultas a respeito das doenças e do tratamento médico. Mas criticavam os empiristas também, por acharem que esses empiristas eram dogmáticos na sua condenação do racionalismo. Eles queriam negar todo e qualquer papel para a razão. Por que esses fatos históricos sobre a medicina grega? Foi lá que se desenhou pela primeira vez a oposição entre racionalistas e empiristas. Por que é importante mencioná-la nesse nosso exame do ceticismo? Porque os principais representantes do movimento cético pirrônico do segundo século depois de Cristo eram também os principais representantes do empirismo médico. Sexto Empírico, filósofo cético dos mais importantes do movimento, que nos deixou várias obras. Nós temos 11 livros dele contra a filosofia dogmática, nós temos uma introdução geral ao ceticismo, chamado Hipotiposes, quer dizer, esboços pirronianos. Sexto Empírico, além de se chamar empírico, empirikos, ele diz, num certo texto de um livro seu, ter escrito comentários empiristas. Mas mais do que isso, a literatura médica da época reconhece a sua extraordinária importância como médico para a escola empirista de medicina. Escritos posteriores mostram que o pirronismo, o ceticismo, teve grande influência no desenvolvimento da escola metódica. O próprio Sexto Empírico afirma a afinidade entre ceticismo e a escola metódica de medicina. Esses dados históricos nos fazem necessariamente, então, perguntar como é possível essa associação entre ceticismo e medicina empirista e metódica. Tanto mais que, num certo momento, os chefes
do empirismo médico eram os principais representantes da filosofia cética. Cético empírico era médico e outros grandes céticos da época, todos eram médicos e escreviam sobre medicina também. Há um texto de Sexto Empírico que eu vou mencionar e que é particularmente importante. É um texto das Hipotiposes Pirrônicas, livro 1º, onde Sexto Empírico diz: alguns pretendem que ceticismo e empirismo é a mesma coisa. Não, não é, porque os empiristas afirmam dogmaticamente que as causas ocultas, as razões, não podem ser apreendidas. Esse dogmatismo negativista, ou negativo, não é próprio aos céticos. Os céticos têm afinidade mais com a doutrina dos metódicos. Por quê? Diz Sexto Empírico. Em primeiro lugar, tanto os céticos como a escola metódica seguem os fenômenos, seguem o que aparece, baseiam-se na experiência que se nos dá na vida cotidiana. Ambos, ceticismo e metodismo médico, buscam o útil. Ambos se baseiam e seguem a vida comum. E ele lembra, seguir a vida comum é seguir a orientação da natureza, que nos faz dotados de sensibilidade e de razão, é seguir a necessidade dos impulsos, instintos e afecções que nos levam, natural e espontaneamente, a buscar satisfação deles. A fome leva o ser vivo a buscar o alimento. A medicina metódica insiste nessa necessidade natural das afecções. A vida comum também diz respeito às tradições de leis e costumes. O cético vive numa sociedade modelada por leis e instituições e, como qualquer ser humano, necessariamente tem de adaptar-se a uma situação moldada por tais fatores. Além disso, o cético e a vida comum adotam as teknai. A palavra tekne, em grego, significa arte e disciplina, por oposição à palavra episteme, que significa ciência. Episteme eram a matemática, a geometria, a astronomia matemática, a física, a música, a gramática, a teoria do conhecimento chamada de lógica. Então, as artes eram a astronomia empírica, a medicina, a arte da navegação, a arte da agricultura. De um lado, as teknai, de outro lado, as ciências ou episteme. O cético e a escola metódica, obviamente, seguem as teknai. Ora, o comentário desse texto seria particularmente importante. Um comentário desse texto Sexto Empírico levaria horas, talvez, para ser desenvolvido. Ele é particularmente importante e eu já vou dizer de início por quê. Porque, se vocês prestaram atenção, o filósofo cético mais importante da antiguidade diz nesse texto há uma afinidade entre ceticismo e a escola metódica de medicina. Segundo, o cético segue a vida comum. Ele reconhece os impulsos e afecções naturais. Ele se guia pela natureza, pela razão e sensibilidade. Ele se integra na vida social. Ele adota as teknai. Em outras palavras, a condenação da filosofia especulativa, e condenação não dogmática, como vimos, a crítica das filosofias que nos querem oferecer a verdade e a realidade, se acompanha da apologia da vida comum, da apologia das teknai, ou artes, do reconhecimento da natureza, do reconhecimento do papel dos instintos e afecções, e do reconhecimento, óbvio, de nossa capacidade sensível e inteligível.
muitos e muitos são os textos de Sexta Empírica que se podem invocar para comentar esta passagem. Mas reconheçamos pelo menos já uma coisa. Essa figura de cético, que assim se vai caracterizando, nada tem a ver com o que na linguagem contemporânea se chama de filósofo cético. O filósofo cético grego é um crítico da razão especulativa. É um crítico do dogmatismo filosófico. É um crítico da pretensão de se conhecer a verdade e a realidade das coisas. Mas é um apologista da vida comum, das artes, do reconhecimento dos fenômenos naturais. Reconhecer o que aparece, reconhecer que nós temos uma experiência do mundo, não há como recusá-la, diz o cético. Ninguém discute sobre esse assunto. Contrariando a noção moderna de cético, eu diria que um cético grego e dissesse, eu não sei se há uma mesa aqui, será que há uma mesa aqui? O cético grego sextempírico médico diria que o indivíduo em questão provavelmente precisava de de recorrer a algum médico, pois alguma coisa estaria errado com ele. Reconhecer a presença da mesa, por exemplo. O cético diz, como qualquer homem, nós experienciamos essa experiência. Outra coisa é dizer, como a filosofia ou a ciência dogmática podem pretender, que esta mesa é uma realidade em si mesma que nós podemos conhecer na sua essência. E ele perguntará o que é essência, o que é realidade em si mesmo, o que isso quer dizer. E aí os filósofos dogmáticos têm muitas respostas a dar, entre eles não se pondo de acordo, e o cético dirá, essas interpretações todas, eu não vejo como dar assentimento a elas. Mas há uma experiência. Nós temos uma experiência do mundo e da vida. Essa experiência é irrecusável. E é sobre ela que temos de trabalhar. É a partir dela que temos que organizar o próprio cotidiano. E não esperá-lo das filosofias dogmáticas especulativas, nem das ciências dogmáticas. Mas então o quê? Então, reconheçamos que nessa vida comum, e aqui eu vou simplificar brutalmente, mas não há outra maneira de fazer, nessa vida comum, nessa experiência do mundo, nós detectamos regularidades nos fenômenos. Fenômenos, isto é, o que aparece, uma boa parte do que aparece em comum a muitos de nós. Se temos experiências privadas, pessoais, particulares, todos nós concordamos que temos também uma experiência comum do mundo. E nessa experiência comum do mundo, nós detectamos também comportamentos regulares dos fenômenos. O que fazem as tecnai? O que faz a arte da navegação, ou a medicina, ou a astronomia empírica? Ela observa, sistematiza, a partir da experiência passada, faz predições de uma experiência futura, predições que podem ou não ocorrer. É esse o programa e a prática das tecnai. Esse é o tipo de prática que o cético aceita, endossa, preconiza e de que ele faz apologia. Em alguns textos de Sexta Empírico, e num texto de um historiador do terceiro século depois de Cristo, chamado Diógenes Laércio, a palavra conhecimento ocorre. Há textos de Sexta Empírica em que a palavra conhecimento é aplicada aos fenômenos, ao mundo do que aparece. Eles têm conhecimento também do que se passa em si mesmo. Eles têm conhecimento, por exemplo, de que eles são pensantes e que estão pensando aqui, ali, tal e tal coisa. Os céticos discutem, usam a noção de natureza. Os dogmáticos também a usam.
Mas os dogmáticos têm teorias especulativas sobre a natureza. O cético as critica. Mas a palavra natureza, se usar de uma maneira menos pretensiosa, se com isso quisermos apenas descrever o fato mesmo que os processos que nós experienciamos parecem espontaneamente produzir-se numa certa ordem, numa certa regularidade, bem, podemos falar em natureza. Os dogmáticos tinham uma teoria da causalidade, aliás, muitas teorias da causalidade, e os céticos as criticam. Mas se a palavra causa se empregar a respeito de certas sequências ordenadas de fatos, por exemplo, um ferimento do coração é sempre, invariavelmente, seguido da morte de quem assim é ferido. E o cético diz, a medicina diz, que o ferimento foi a causa da morte. Nesse sentido, podemos continuar a falar de causalidade. O que não podemos é usar a palavra. Não podemos, porque vemos que há grandes obstáculos a isso, no sentido das teorias especulativas da causalidade que os filósofos propuseram. A filosofia dogmática falou em evidências, distinguiu entre o que é evidente e o que não é evidente. Disseram que há coisas que se dão imediatamente ao nosso conhecimento. Nós a conhecemos na sua realidade mesma, imediatamente, são as coisas evidentes. Por exemplo, é evidente que agora é de noite. O exemplo que você sempre dá é evidente que agora é de dia, mas... E os dogmáticos diziam, há também realidades ocultas, que a partir da experiência das coisas evidentes, nós podemos vir a conhecer pelo uso da razão. O cético põe em dúvida esse nosso conhecimento das coisas ocultas. E a respeito das coisas evidentes, ele aceita usar o vocabulário da evidência. Sexto empírico, em muitas passagens, chama aquilo que aparece, o fenômeno, de evidente. E ele diz que o cético, como a vida comum, se baseia na evidência. Mas basear-se na evidência é basear-se naquilo que se dá numa experiência reconhecida como comum por todos nós, sem julgar a questão da realidade ou da verdade última daquilo que estamos experienciando. É evidente que nós estamos aqui numa sala e que estamos discutindo de filosofia. É evidente que agora é de noite. Mas dizer que é evidente quer dizer apenas que isso é uma experiência comum que nós estamos reconhecendo como tal e sobre a qual não nos parece saudável sobre a experiência enquanto tal. Nenhuma dúvida. Há uma concordância generalizada se as pessoas estão no bom uso das suas faculdades, diria sexto empírico. O cético pode falar em causa, pode falar em conhecimento, pode falar em evidência, até mesmo no texto sexto empírico que ele fala de realidade e irrealidade, num sentido, vamos dizer assim, fenomênico, num sentido de registro dessa experiência irrecusável. Essas mesmas palavras podem tornar-se palavrões dogmáticos. A realidade, a verdade, o conhecimento, a causa. O discurso que o cético utiliza, diz ele, é o discurso comum, é o discurso de todos os homens. Assim como o cético entende a tecné, o conhecimento empírico, vamos dizer assim, como um prolongamento dos padrões cognitivos do homem comum. Eu lembraria um filósofo empirista moderno como Quine, que diz que o cientista faz é apenas aperfeiçoar e aprimorar o comportamento cognitivo dos homens, das pessoas ordinárias, das pessoas comuns. Sexto empírico diz também isso. O que o homem da técnica faz é sistematizar, aperfeiçoar os padrões de comportamento das pessoas comuns.
O conhecimento da técnica. Vamos falar de conhecimento empírico. Vamos falar de ciência empírica. Ciência empírica jamais usou o termo ciência empírica, mesmo conhecimento empírico, o conhecimento ele usa relutantemente. Mas, acompanhando esse hábito cético de usar as palavras que os dogmáticos usam num sentido não dogmático, vamos falar de ciência empírica. Pois bem, a ciência empírica é um aperfeiçoamento do comportamento cognitivo do homem comum. O discurso também será assim. Ao invés de construir um discurso técnico, filosófico, dogmático, que pretensamente constrói pontes de acesso ao que está além do mundo da experiência, vamos usar o discurso das pessoas comuns apenas com mais cuidado, apenas com mais sistematização, apenas com uma consciência mais crítica. O discurso cético é um discurso que, de um lado, é usado para neutralizar as filosofias dogmáticas, disse este empírico em outras palavras. De outro lado, é um discurso que é usado para organizar a vida cotidiana, diz ele também com outras palavras. Mas, como nós, céticos, entendemos que não temos acesso à verdade e à realidade, tudo o que eu digo, eu não posso pretender que seja a verdade. E quando eu falo como cético, eu não posso fazer outra coisa senão estar contando àqueles que estão me ouvindo, estar relatando uma experiência que eu estou tendo. Mesmo quando eu digo, o ceticismo diz isto ou aquilo, eu estou relatando uma postura pessoal, uma experiência pessoal a respeito desse tema. Nós nunca podemos daí fugir. O cético, sempre que fala, está usando necessariamente a linguagem num estilo que eu diria confessional. Isto é, o cético nunca pretende estar dizendo a verdade a ninguém, porque ele não sabe nem o que é isso. O que ele pretende é estar contando uma experiência que talvez seja útil aos outros ouvir dela o relato. Uma experiência que poderá eventualmente ajudar os outros a refazer uma experiência semelhante. Se o cético se preocupa, disse este empírico, em contar a sua experiência, é porque ele gosta do ser humano. Ele acha que o dogmatismo, a filosofia especulativa, digamos assim, ou a metafísica, se vocês quiserem, no sentido especulativo da expressão, é uma doença, é uma distorção do discurso. Não que o cético possa mostrar isso, ele não pode. Não que ele possa provar isso, ele afirma que não é capaz de provar. Mas o que ele afirma também é que no momento que ele fez a crítica do processo dogmático de pensamento, em que ele está, portanto, privado da possibilidade de recorrer a um discurso em estilo dogmático, ele não tem outra coisa a fazer senão viver no mundo da experiência, relatar a experiência, contar essa experiência, contá-la, inclusive, como forma de um cientista empírico, oferecê-la aos outros. Quando o cético usa a linguagem, ele pede que atentemos no fato de que essa linguagem não é sacrossanta. As palavras são instrumentos que nós, seres humanos, criamos para o nosso serviço. Não temos por que pretender que elas tenham uma espécie de adequação natural a exprimir a verdade das coisas, ou que elas possam ser postas em correspondência com o real para dizer como o real é. E, portanto, se certas expressões de que usamos aparecem aos outros como problemáticas, tenhamos o bom senso de alterá-las, de mudá-las, de explicar o que queremos dizer com outras palavras. Não há palavras que precisem de ser empregadas para dizer tais e tais coisas. Palavra é instrumento. É natural que, com essa postura, o cético, ainda que não possa demonstrar, eu repito, a nenhum momento a falsidade da filosofia especulativa, ele não tem como recorrer a ela. E não tendo como recorrer a ela, e tendo necessariamente de limitar-se ao mundo da experiência em que estamos confinados,
Ele não pode impedir-se. Ele não de ver as propostas filosóficas especulativas usando linguagem de sexto empírico, a não ser como mitos, crenças míticas, forjadas pela imaginação engenhosa dos dogmáticos, ídolos, simulacros, produções mágicas, produções de sonho, que nos apontam o caminho para outros espaços. Ora, eu me aproximo do fim. Falta 1 minuto. Eu vou usar mais 3 ou 4. Eu acho que é possível entender, a partir disso, como o cético pode, ao mesmo tempo, estar próximo e distante do empirismo. Ele não pode aceitar, jamais aceitou o empirismo dogmático. Mas ele pode dizer que quando a razão dogmática foi posta em xeque, ele não tem outra coisa senão a experiência, senão lidar com a experiência, organizar a experiência, fazer apologia dos conhecimentos empíricos, isto é, há uma espécie de empirismo necessariamente decorrente da postura antidogmática do cético. Mas é o empirismo sem dogmas. Não é o empirismo da escola dogmática empirista, que dirá a filosofia especulativa é obviamente falsa, todo conhecimento vem necessariamente da experiência. Você dirá outra coisa. Não tendo como conhecer as verdades que proclama a razão especulativa, eu não tenho outra coisa a fazer senão utilizar a experiência e basear-me nela e, a partir dela, organizar a minha vida e o meu, com aspas ou sem aspas, conhecimento. É assim perfeitamente possível entender a proximidade histórica e ao mesmo tempo, o posicionamento crítico da filosofia cética antiga em relação ao empirismo. O que ocorreu, médico, o que ocorreu foi que os filósofos pirrônicos, de um lado, tinham uma tradição que vinha de Pirro, da nova academia de Platão, uma tradição que insistia no caráter do fenômeno, daquilo que aparece, que criticava as doutrinas dogmáticas. Uma tradição de, vamos dizer, de um ceticismo negativo. Não dogmático negativo, mas negativo no sentido que era apenas uma denúncia do dogmatismo. Mas, de outro lado, havia a tradição do empirismo médico. A escola, vamos chamar assim, sextiana de filosofia, juntou essas duas tradições, associou uma postura empirista em matéria de conhecimento e de ciência e uma postura antidogmática. E criou-se assim o pirronismo e, ao mesmo tempo, surge pela primeira vez, eu diria, na história do pensamento filosófico, um empirismo. Um empirismo não apenas como teoria do conhecimento médico, mas como filosofia global, sistemática, mas o empirismo que nasceu despido de qualquer dogma. É preciso dizer, e eu termino com essas palavras, que o que eu lhes apresentei aqui é uma hipótese de interpretação da filosofia pirrônica. O caminho para ela foi aberto pelos estudos de Michael Frede, um estudioso da filosofia grega, do ceticismo em particular, e que tem brilhantes artigos sobre a medicina grega. As informações que eu aqui utilizei sobre a medicina propriamente, eu as tirei dos artigos de Michael Frede. E Michael Frede insistiu bastante nessa associação estreita entre o ceticismo grego e a
pirrônico e a medicina. De qualquer maneira, o que eu lhes disse aqui não é a verdade. É uma hipótese que me aparece como defensável. Eu não poderia dizer outra coisa. Muito obrigado.